Oi, 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 muito boa noite. Seja bem-vindo à nossa aula Balões que vendem todo dia. Enquanto o pessoal vai entrando, vamos deixando aí seu nome nos comentários, no chat, aqui embaixo, né? Já deixa seu like e fala de onde você está falando. Qual é o seu estado, né? Pra gente saber qual é o estado aí que mais tem pessoas comprometidas com a nossa aula aqui de hoje. Bom, enquanto o pessoal vai entrando, né, a gente vai falar aqui agora para quem que é essa aula. Essa aula é para você que tá querendo aprender muito sobre balões e você tá no lugar certo, né? Eu quero dizer para você também compartilhar com aquela amiga sua que também quer empreender, que também tem vontade de fazer um negócio próprio, né? De querer aprender sobre o mundo dos balões. Aproveita esses minutinhos e compartilha. Bom, à medida que as dúvidas forem surgindo, você pode ir colocando no chat que a nossa equipe vai responder ao vivo para vocês, tá? Eu não vou responder durante a aula, mas a nossa equipe vai estar respondendo aqui nos comentários. Você pode mandar sua dúvida, seu questionamento no nosso chat que a gente vai estar respondendo, ok? Tranquilo? Quero falar que essa aula vai ser incrível, você não pode perder nenhum minuto. Fique até o final que a gente vai ter uma aula prática muito legal e a gente vai tentar explorar ao máximo sobre o mundo dos balões nesses poucos minutos que a gente vai estar aqui. Então, fique atenta, não distraia, pegue seu papel, sua caneta, anote tudo, coloque sua dúvida aqui no chat, né? Compartilhe com aquela pessoa que quer aprender sobre o mundo dos balões e vamos lá. Bom, meu nome é Juliane Oliveira e o meu compromisso nessa aula hoje é te ensinar a fazer R$1.000 por semana no seu tempo e sem sair de casa, com balões personalizados, né? E para quem que é essa aula? Essa aula é para todo mundo que quer aprender, para quem é do zero, para quem nunca começou a trabalhar com balões, para quem nunca encostou num balão antes, para quem já trabalha com balões, para quem já é decorador e quer dar um upgrade, né? Eu tenho peg monte, mas também quero fazer balões, quero aprender. Para quem é lojista e quer fazer balões na sua loja, né? Essa aula de hoje é para todos os níveis, do zero ao avançado. Então fique esperto que a gente vai abordar aqui sobre o mundo dos balões, sobre o mercado, sobre precificação, aula prática. Vou ensinar para vocês uma coisa que todo mundo tá pedindo, né? Eu quero agradecer primeiro também aquelas pessoas que responderam a pesquisa, porque isso ajuda muito. Essa aula é personalizada para você que respondeu e tem dúvidas e quer aprender. Então eu fiz o máximo para conseguir compilar todas as dúvidas de vocês, todas as expectativas de vocês aqui nessa aula. Então vamos lá. Primeiro, eu quero deixar o depoimento de algumas alunas minhas que começaram a trabalhar com balões personalizados. Oi, gente. Meu nome é Derkailane, eu sou aluna da professora Juliana e eu vim falar sobre a minha experiência no curso. Eu nunca tinha mexido com balões e foi uma experiência tão grande que eu tive por a gente às vezes olhar e achar que a gente não consegue fazer. E na minha segunda aula eu vim com o meu balão para casa, achei tão lindo, eu admiro ele até hoje, fico admirando, falo assim, gente, nem parece que foi eu que fiz. E assim como eu também consegui, vocês também vão conseguir. Olá, boa tarde, me chamo Isabelle, sou aluna da Julianes Balões. Vim falar um pouquinho aqui do que eu aprendi com ela. Foram duas aulas incríveis, que fez eu ter um aprendizado. Gente, eu não sabia nem mexer com balão. 2 aulas eu já estava fazendo arranjo. E é isso, gente. Boa tarde, eu me chamo Cida, eu estou fazendo o curso de balões personalizado com a Juliane Oliveira. Eu já estou na segunda aula, eu estou amando, eu gosto de fazer o curso, é divertido. Eu não tive dificuldade de aprender a fazer os meus arranjos. Já estou me sentindo uma profissional na área. Você que tem interesse, faça também a sua inscrição, que vai ser um sucesso. Olha aqui o meu segundo trabalho que eu fiz.
Amei, tá perfeito. Parece de profissional. Olá, tudo bem? Eu sou a Edna e sou aluna da Juliane. E o que eu tenho que falar para você sobre a minha experiência com os balões decorados é que a Juliane é uma pessoa incrível, dedicada. Ela tem um método de explicar a aula com muita facilidade e poder ensinar assim com muita praticidade também, e que ela consegue explicar e a gente conseguir fazer cada detalhe só a forma como ela explica. Então é muito incrível. E eu poder sair de lá no primeiro dia de aula, já sair lá com arranjo decorado, pronto, feito por mim mesmo. E eu super recomendo o curso de balões decorado com a Juliane. Viu só? Minhas alunas nunca tinham tocado num balão antes, só tinham vontade de trabalhar com balões e elas saíram já no primeiro dia de aula com um arranjo pronto, arranjos perfeitos. Então é possível, é só você ter o método certo, técnica. Ai, Ju, mas eu não tenho talento, eu não tenho criatividade. Você não precisa de talento, você precisa de técnica e método, que você vai conseguir fazer os seus balões. Agora eu vou deixar com vocês uns feedbacks das minhas clientes, para você ver que é possível trabalhar com balões e ser reconhecida na sua área. Tá tudo bem aí? Tá tudo certo com o som? Vocês conseguiram enxergar certinho? Se tiver algum problema, deixe no chat que a gente vai resolver. Então, eu quero conversar um pouquinho agora com você e falar um pouquinho da minha história, né? Um pouquinho, né, da onde eu vim, né? Por que eu estou aqui. Nem todos me conhecem, chegaram agora através dessa aula. Então eu quero falar que eu sou um pouquinho como você, né? Eu sou mulher, cristã, esposa, mãe de 2, dona de casa, né, empreendedora, estudiosa da área de marketing, de lettering, de balões principalmente, né, decoração, né, tudo aquilo que envolva humanas e criatividade e arte. Eu sou adepta ao estudo, eu adoro estudar, acho interessante e tento absorver ao máximo, né? Eu sou gaúcha, eu vim do Rio Grande do Sul para Cuiabá com 13 anos de idade e eu moro aqui, né? Eu vou falar a minha idade, há 17 anos, né? Eu tenho 30 anos e aqui eu construí minha família, né? Minha carreira. Eu trabalhava como logística, né? Eu trabalhava na área de logística, eu era analista e depois eu fui tendo muitas responsabilidades nessa empresa, fiquei 6 anos nesse cargo e eu era CLT, trabalhava mais de 40 horas por dia e ali eu tava muito esgotada. Trabalhava de segunda a sábado e às vezes no domingo também. Eu viajava pro interior e eu não tinha muito tempo para me cuidar, não tinha tempo para minha família, para meu esposo, no caso, eu não tinha filho ainda. E eu sempre quis e almejava empreender, né? Tanto pela faculdade de administração que eu fiz, né? Que dá essa ânsia de gente querer empreender, né? E também pela essa veia empreendedora que eu tenho na minha família, né? Meu pai sempre foi empreendedor, minha mãe sempre vendeu as coisinhas dela, sempre foi do artesanato também, das criatividades. E eu herdei um pouquinho isso dos dois, né? E eu sempre almejei empreender com alguma coisa. E eu não sabia por onde começar, né? Por quê? Eu já queria engravidar, né? A gente já tinha o sonho, eu tava 3 anos casada e a gente queria ter o nosso bebê. Então a gente, hoje ele tem 3 anos, né? Isso faz 6 anos atrás. Inclusive aniversário dele passou agora essa semana. E a gente queria ter, né, o Noah. E eu pensava que quando eu tivesse meu bebê, eu teria que trabalhar em casa pra mim me dedicar à infância dele, me dedicar aos cuidados dele, né? Não queria trabalhar fora, deixar ele com terceiros, né? E era uma escolha minha, então eu já comecei
a correr atrás de alguma coisa, para que quando, né, 9 meses aí grávida, tudo, eu conseguisse engatilhar e sair, né, depois da licença maternidade. E foi assim que eu fui conciliando CLT e trabalho, né, de decoração. A início, eu pensei em trabalhar com Pegmont. E aí, eu fiz muitas coisas erradas, né? Eu não sabia muitas coisas, era pandemia, tinha acabado de acontecer pandemia, eu fui atrás de alguns cursos, eu estudei sobre lettering, eu estudei sobre decoração, sobre empreendedorismo, marketing, e eu pensei, vou trabalhar com Pegmont. Só que aí eu encontrei muitas dificuldades. Por quê? Eu sempre morei em apartamento, então eu não tinha um lugar para ter um grande acervo, né? Eu dependia do meu marido para subir e descer as coisas, né? Naquela época eu não dirigia ainda. E aí eu tinha que conciliar o trabalho, tinha que conciliar o Pegmont. E não sabia nem como fazer a questão das montagens dos balões. Fui lá, fiz uma compra toda errada, gastei mais de R$500 com balão errado. Comprei o balão número 7, aquele que fica em formato de pera, em várias cores. Fiquei com um monte de capas de Pegmont guardado. Eu não tenho nada contra o Pegmont, mas pra mim não deu certo, né? E aí, fiquei com um monte de capa de Pegmont em casa, não sabia o que fazer. E nunca era a capa que o cliente pedia, ele pedia um tema que eu não tinha, e eu tinha que correr atrás. Então, assim, foi muito desgastante pra mim. Eu fiquei frustrada, porque eu não sabia por onde começar. Então, eu gastei tempo, gastei dinheiro, né? Tudo do jeito errado. Foi aí que um dia, né, foi aniversário de uma amiga minha, de 30 anos, e ela fez na pizzaria, e ela me chamou, né, e eu já tava grávida, né, e ela me chamou para esse aniversário, e eu falei, vou levar um balão pra ela, né. Aí eu pesquisei no Pinterest, porque eu sou a louca do Pinterest, adoro essa rede social, e achei aquele balão bubble tão bonito, com glitter dentro. Eu falei, vou atrás disso aí, vou resolver. E aí a gente foi atrás, né, eu e minha outra amiga, pra fazer junta, e a gente comprou, e eu fiz o balão pra ela, ela amou, adorou, assim. E eu não tenho foto dele aqui, mas eu tenho uns semelhantes que eu fiz depois, eu vou mostrar ainda na frente. E ela amou, e aí eu vi que foi uma grande oportunidade. Eu vi uma oportunidade nos balões, porque o que eu precisava, né? Eu precisava de uma coisa que me desse renda, que tivesse lucratividade, que eu gostasse de fazer, né? E aí eu só fui checando, ok. E que não ocupasse muito espaço, porque eu não tinha espaço. E com a chegada do bebê, aí ficou com menos espaço ainda, porque era berço, era banheira, era, quem é mãe sabe, né? Era um monte de coisa do enxoval, eu não tinha nem onde andar na minha casa, né? Aí foi que a gente mudou pro nosso apartamento atual. Mas, assim, era a oportunidade que eu vi, assim, balão, né? Que eu gastei, se eu não me engano, R$17. E eu vi que o pessoal tava cobrando 70, 90, 80. Eu falei, o quê? Sério que é isso? Então eu vou investir, né? E fui atrás de curso, fui atrás de me aperfeiçoar, fui atrás de fazer os balões. Nessa de fazer os balões, eu não encontrava nada, né, de certo, porque eu pesquisava, tinha várias técnicas diferentes, alguns cursos eram do exterior, inglês, tinha pessoas até assim da Rússia que apareciam algumas coisas, e eu ficava perdida, não sabia por onde começar, qual balão comprar, qual material investir primeiro, se eu investia em materiais, se eu investia em estoque, né? Apesar de ser uma oportunidade enorme, eu não sabia por onde começar, não tinha quem me ensinar. Na época, isso 2020, até 2022, era pandemia ainda, tava um negócio, assim, difícil. Tava um negócio difícil de achar materiais na minha cidade. Aí eu procurava na internet, não achava, tava tudo muito caro. E às vezes eu não sabia nem o nome dos materiais, né? Ai, queria uma coisa pra colocar pelúcia dentro do bubble, eu não sabia o nome do alicate, não sabia o nome das coisas, e eu ficava perdidíssima, né? Foi aí que eu resolvi, né, estudando muito tempo, agora se passaram 5 anos, né? Em 2024, eu abri meu canal no YouTube, né, que a gente tá aqui, e que eu resolvi ajudar mulheres que, assim como eu, querem empreender, mas não sabem por onde começar, né? Que já estiveram que estão onde eu estive, né? Que às vezes tem a vontade, às vezes tem até o talento, ou já trabalhou com isso, tem uma familiaridade, tem um perfil para trabalhar, gosta, né, dos balões, da decoração, ou é aquela amiga igual eu que
sempre é chamada para decorar. Às vezes não era balão, né? Chamavam para fazer um painel, fazer um cartaz. Ah, sua letra é bonita, faz um cartaz, faz um desenho na minha festa, vem aqui decorar. Eu já decorei várias festas de graça para amigos meus, na igreja que eu congrego, né? E isso é sempre gratificante as pessoas chamarem, né? E quando eu comecei a trabalhar com balão, as pessoas apoiaram porque elas viram, né, que era uma coisa que eu gostava. E que, tipo assim, você sempre foi pra isso mesmo, né? Você estava na profissão errada o tempo todo. E realmente eu estava na profissão errada, porque eu não estava feliz. E agora eu me sinto satisfeita, sinto realizada com aquilo que eu gosto, né? Eu faço aquilo que eu amo, tenho tempo pra cuidar do meu filho, tenho tempo para me dedicar às minhas alunas, tenho tempo para dedicar à minha vida, né? À minha saúde. E estou na oportunidade, no lugar certo. E eu quero dividir isso com você. Porque o mercado de balões é uma oportunidade incrível. Como eu já falei, né? Você não precisa de muito espaço, você não precisa de muitos materiais, é baixo investimento, né? Você não precisa ter muita habilidade, são técnicas que você aprende, aperfeiçoa, né? Você tem retorno imediato, né? Na primeira arranjo que você faz, você já tem seu retorno. E é uma oportunidade imensa, né? Aqui vou mostrar algumas coisas pra vocês, né? Eu joguei no Google e apareceu algumas reportagens, né? Empresária abre empresa de balões personalizados. Empreendedora fatura 680 mil com balões personalizados e itens, acho que é pra decoração, alguma coisa assim. Empresária fatura com loja de arranjos comemorativos depois de deixar CLT. Então, assim, você tem oportunidade, você vê que tem outras pessoas. Ah, existe concorrência? Concorrência sempre vai existir. Mas o seu diferencial, a sua mão, né, o seu toque vai fazer a diferença, o seu negócio vai prosperar, né? Se você se dedicar, se você se aperfeiçoar, né, ter o método certo, você não vai gastar dinheiro, não vai perder tempo e vai saber precificar, saber valorizar o seu produto e saber vender para o seu cliente, porque existem muitas pessoas, mas nem todos são nossos clientes. Então a gente tem que saber direcionar para o cliente certo, para não perder venda e sim converter muito mais. Para você que está chegando agora, que entrou agora na aula, você pode voltar aqui no botãozinho do YouTube, que você vai ver a aula desde o início e vai acompanhar um pouquinho com delay, mas vai conseguir acompanhar toda a minha história, tudo aquilo que eu já falei até agora. Mas se você quer continuar a partir daqui, você não perde por esperar, porque nós vamos ter uma aula prática incrível no final e eu vou te mostrar como fazer R$1.000 por semana com balões personalizados. Como é possível fazer dinheiro, renda extra, sem sair da sua casa, no seu tempo, ok? Então vamos lá. Agora eu quero falar pra você uma coisa que talvez você não tenha ainda percebido, mas você está fazendo do jeito errado. Vamos lá. Como assim, Juliane? Eu sei porque eu já estive aonde você está, né? Você pode estar comprando material por conta, você pode estar gastando dinheiro errado, cobrando barato demais, quebrando a cabeça com várias técnicas diferentes, perdendo tempo, dinheiro e não tendo crescimento, não saindo do lugar. Isso vai fazer você desistir. Então eu tô aqui para pegar na sua mão e dizer que não é a hora de desistir. Você só tá fazendo do jeito errado. E eu tô aqui para dizer qual é o jeito certo para você nessa aula. Então vamos lá. Eu sei porque eu já passei por isso. Eu já tive nesse lugar, né? Que comprei materiais errado. Aqui, né? Minha fotinha aqui, eu fazendo com balões, né? Balões todo feio, tudo errado nessa foto aqui. Balão número 7, tamanhos errado, inflado errado. Montado do jeito errado. Eu tava grávida aí já, me desgastando, indo no lugar fazer a decoração, né? Aqui a foto da galeria com vários pegmontes que eu tinha. E eu nem conseguia alugar alguns, porque cada vez era um tema diferente. Eu não conseguia acompanhar a demanda de tanto acervo que precisava comprar. E aqui eu quero mostrar pra você o jeito sem método e o jeito com o método certo, o jeito errado e o jeito certo, né? Aqui eu comecei, ó, essas duas primeiras fotos, eu fiz um arranjo todo errado, desproporcional, com balões errados. Eu, na época, não tinha silhuete ainda, então eu usei técnica de escrita manual, né? Ainda não tinha feito a técnica certa.
eu estava aprendendo, não tinha minha mentora, não tinha um curso que eu conseguisse fazer completo, que me ensinasse a precificar, a vender, a montar o balão, né? Técnicas alternativas, né? Como fazer a silhuete, se compensava comprar a máquina de corte no começo, se valia a pena técnicas alternativas, né? E isso tudo eu ensino na minha aula, mas eu não tinha isso. Então era assim, tudo muito obscuro, tudo muito no tato, né? Tudo tentando. E mesmo assim eu vendia, né? Esse arranjo feio, começando eu descoitar da minha cliente, né? Que confiava em mim. E essa guirlanda que eu fiz também, né? Ela engana bem, mas ela não é uma guirlanda orgânica, é uma guirlanda bonita, né? Olha a diferença das duas fotos da frente, né? O primeiro arranjo e o segundo arranjo de mesa, todo desproporcional. O segundo arranjo já tem a proporcionalidade, já tem o orgânico ali, já tem a técnica de glitter, né? De confete, já tem o vinil cortado, né? Uma fonte bonita. E a segunda guirlanda, olha só, a segunda foto da guirlanda. Você já vê que tem as polegadas corretas, estão inflado corretamente, a montagem está correta, né? A escolha das cores, né? E essa guirlanda eu fiz na sala da minha casa, a cliente veio buscar e ela mesma que instalou no painel. Pra você ver a oportunidade, eu não precisei ir lá montar, né? Não precisei deixar meu filho com ninguém, não precisei sair de casa, né? Às vezes à noite, às vezes tarde, e montar. Ela levou e ela montou. E foi super legal. Eu ainda dei esse arranjo pra ela de mesa, de brinde, porque foi uma guirlanda que eu tive o prazer de fazer, né? Uma vereadora aqui da minha cidade. Então, assim, foi uma visibilidade muito boa. Aí você olha assim, mas eu preciso de espaço, né? Você deve estar pensando, eu preciso de dinheiro para investir. Mas, Ju, eu preciso de espaço, minha casa é pequena. Eu preciso ter tempo, eu trabalho CLT, eu tenho filho, eu tenho casa para cuidar, esposo, né? Sou mãe solo. Eu preciso ter talento. Eu sou muito velha para começar. Eu tô com tal idade, não quero mais começar. Eu vou te mostrar, né? Que você pode sim começar e começar do zero, sem talento nenhum e sem ter muito dinheiro. Com baixo investimento você consegue fazer seus primeiros arranjos, suas primeiras guirlandas e trabalhar com balões, né? Eu já deixei vários vídeos no meu canal no YouTube, né, falando sobre isso. Depois vocês podem maratonar lá. E também falando sobre a oportunidade de balões, né? Com balões é muito amplo. Você pode trabalhar só com esculturas, só com montagem no local. Você pode trabalhar só com arranjo de mesa, só com guirlandas. Você pode trabalhar só com centro de mesa, fazer parceria com buffets de festa infantil que geralmente não dão centro de mesa, eles contratam de fora. Você pode trabalhar com gás hélio, você pode trabalhar com paredes de balões, né? Com tantas coisas, com balões corporativos, você vai decorar empresas, né? Você já reparou que tem balões em muitos lugares? É mercado que tem balão, é concessionária que tem balão, é escolas que fazem eventos infantis. Então tem muita oportunidade, né? Às vezes você anda na cidade assim, eu vejo balão o tempo todo. Eu falo pro meu marido, olha o balão ali, e às vezes uns balões feios, e eu falo, nossa, que balão feio. Se eu pudesse ir lá ajudar a pessoa. Mas as pessoas, elas têm que ter coragem mesmo, né? De colocar a cara, igual eu fiz. Vendi aquele balão feio lá no começo, mas eu tava aprendendo, né? E isso faz parte do aprendizado. A gente não desistir no começo, né? Que a gente vai ter um retorno, né? E eu tô aqui pra te mostrar que você não precisa ter muito dinheiro pra investir com balões. Hoje eu trabalho da minha casa, no meu tempo, e estou focada mais em arranjos de mesa e guirlandas delivery. Eu trabalho só com esses dois nichos assim, e às vezes quando eu acho que é atrativo, é um grande projeto assim de aniversário, centro de mesa, eu faço algumas coisas também. Mas eu foquei nesses dois, porque o nicho é muito amplo, você pode trabalhar com muitas coisas, né? Mas eu vou te mostrar agora. Bom, preciso ter muito dinheiro para trabalhar com balões? Vamos supor que a gente vai trabalhar aqui com arranjos de mesa. E aí eu fiz uma listinha, né? Para mostrar para você que é possível você trabalhar investindo pouco. Aqui eu coloquei na lista essenciais. A bomba elétrica talvez nem precisaria, porque para arranjo de mesa você consegue trabalhar tranquilo com a bomba manual. Então você vai precisar
Bomba manual de R$14,90. Esses são os preços aqui da minha cidade, né? Se você olhar na internet, às vezes você encontra até mais barato. Bomba elétrica, R$70. Balão de latex, pacote, R$14,90, vem 50. Um balão de latex de 5 polegadas, R$6,90. Balão foil, que é aquele metalizado, com formatos de letras e números, coração, de 45 centímetros, R$6,90 cada. Um balão bolha, aqui um pacote com 20, R$15,96, né? Balão espaguete para fazer amarração, R$16,50. Aqui eu gastei R$146,06. Você já comprou 2 pizzas e já pagou mais caro que isso, né? Então, você poderia investir no seu negócio, né? E ainda emagrecer, né? Que legal, que benção. Aí, o que você vai ver? Com esses materiais, o que eu consigo fazer, né? Eu consigo fazer 6 arranjos de mesa de base simples, cada um vendendo por R$79,90, eu vou ter um retorno de receita de R$479,40. Aqui eu fui abrindo, né? Um pacote de balão de número 9, de número 5, a quantidade que a gente usa. Para fazer um arranjo simples, são 6 balões de número 9, 8 balões de número 5 e um balão bolha. E aí você vai ter ali o mínimo, né? 6. No mínimo 6 arranjos e ainda vai sobrar material. Vai sobrar o bubble, bolha, vai sobrar balão espaguete e vai sobrar a bomba elétrica e a manual que vai ficar aí pra vida inteira, né? E ainda vai sobrar um pouco de balão número 9. E você vai ter um retorno de R$333, né? Então você teve a receita de R$479,40 menos 146 que você gastou e você ainda tem um lucro de 333. O que você vai fazer com esse lucro? Você pode pagar suas contas, pode gastar com você, pode reinvestir, que é o correto, no seu negócio, né? Guardar para comprar sua máquina de corte, né? Ah, e como que eu vou fazer a personalização? Eu te ensino, né? Você pode terceirizar, você pode fazer com a caneta Posca, você pode comprar o adesivo pronto, fazer a técnica de carimbo, são várias oportunidades. Você não precisa ter a máquina de corte no primeiro ano, né? Eu fui comprar a minha muito tempo depois. Agora, vamos supor que você quer trabalhar com guirlanda. Aí você vai comprar outros materiais. A bomba manual e elétrica, né? Já falei, R$14,90, R$70. Você vai comprar, são um pouquinho menos de materiais, mas alguns com valor agregado, né? Balão de número 9, que vem 50, R$14,90. O balão de bolha, porque a gente usa para fazer os apliques, né? O nylon e o balão de 16 polegadas, R$24,90. Esses materiais, eles rendem uma guirlanda de no mínimo 2 metros. Aqui eu vendo a guirlanda por metro. Você pode vender a guirlanda de 120 até R$250 o metro. Como eu trabalho de casa e não faço a montagem, eu não cobro R$250 o metro, porque é o cliente que vai instalar e ele vai vir buscar, né? Ele vai pagar um aplicativo para buscar. Então, eu cobro nessa faixa de 150 a 180, né? Então, aqui eu coloquei R$150 um metro. Você gastou R$150 com materiais, você ainda vai ficar com balão, bolha, vai ficar com muito nylon para fazer muita guirlanda ainda, as bombas elétrica e manual, e ainda vai ter um lucro de R$149. Então, é muita oportunidade. Hoje em dia, o que você faz na rua com R$150? Você não consegue fazer nada. Ah, uma escova de cabelo, nem a unha você consegue pagar às vezes. Então, você consegue investir muito pouco e começar já o seu portfólio. Imagine, com 6 arranjos de mesa, você já tem um portfólio para mandar para seus clientes, já tem as suas próprias fotos, né? Você já conseguiu treinar, você consegue comprar esses materiais para fazer as suas técnicas, treinar em casa, né? E anunciar para os seus clientes. Tá, mas eu preciso de espaço. Eu moro numa casa pequena. Ok, eu também moro. Moro num apartamento de 44 metros quadrados. 2 quartos, sala, cozinha e banheiro. Eu morava num outro que era bem menor que isso. E olha o que eu consigo fazer na minha casa. Essa guirlanda aqui, eu fiz na minha casa, né? Aqui é a porta da minha sala.
E eu mando por carro de aplicativo, como eu falei. Essa guirlanda tem 2 metros e olha o tamanho dos bubbles. Olha o tamanho dos bubbles, não. O tamanho do balão de latex e o tamanho do balão foil e de margarida. E eu coloco no carro de aplicativo e vai com Deus. Né? Olha aqui no quarto do meu filho, os arranjos de mesa. Ele até aparece aqui, né? Eu fiz esses centros de mesa e eles eram grandes, né? Foram 10, se eu não me engano. Isso, 10, né? Aqui no quarto do meu filho. Aqui, quando a gente tava reformando o nosso quarto, eu coloquei o computador na mesa, tava fazendo umas tags na silhuete, né? Cortando ali. E a gente se vira com o espaço que tem. Por quê? Como eu falei, você não precisa ter muito espaço para trabalhar. Para fazer os balões, principalmente de mesa, você precisa ter apenas uma mesa, né? A mesa que você usa no jantar, mesa da sala. Você consegue trabalhar tranquilo no seu quarto, no seu escritório, né? Você só precisa de ter a mesa ali para trabalhar e um lugar para guardar seus balões, é só isso, né? Você não precisa ter um ateliê só para isso, dedicado a isso, né? No meu caso, os pegmontes, eu tinha que ter uma sala reservada só para guardar, porque era tanto material, não tinha como deixar na sala da minha casa, né? Ficava inviável o transitar. Então, assim, é uma coisa que você consegue armazenar com pouco espaço e fazer. Fez, guarda tudo, acabou, né? Não precisa ficar, né, sofrendo com essa questão de espaço, de ateliê. Isso, eu tenho um sonho de ter, com certeza. Então você vai trabalhando nisso, né? Mas não é uma coisa que te impede de começar. Mas eu preciso de tempo, né? Eu não vou dizer pra você, todo mundo tem as mesmas 24 horas, porque não tem, né? Tem pessoas que pegam condução, tem pessoas que moram 2 horas longe do trabalho. Tem pessoas que pegam 3 ônibus. Meu marido mesmo era um daqueles que pegava 3 ônibus, né? Quando a gente namorava, era estudante da faculdade, ele pegava 3 ônibus pra vir estudar, né? Aí quando a gente veio morar pro centro, ele ficou tão feliz. Então, assim, as pessoas não têm a mesma 24 horas, infelizmente. Mas a gente tem um tempo que a gente pode dedicar, né? Já parou pra pensar quanto tempo você fica no Instagram? Quanto tempo você fica, às vezes, na rede social, no TikTok? Né? Às vezes é um final de semana. Aí eu queria dizer pra você que você trabalhando 2 horas por semana, você consegue fazer a sua renda extra, né? E no seu tempo. Por quê? Como eu fazia no meu tempo, mas se o cliente pediu pra mim o balão na quinta-feira, não é no meu tempo, é no tempo do cliente. Não, porque você vai organizar a sua agenda de acordo com a sua disponibilidade. A maioria dos aniversários e dos eventos são nos finais de semana, ok? Nem todo mundo trabalha final de semana, né? Final de semana, geralmente, as pessoas têm algum tempo de folga ali. E aí, você se programa pra atender o cliente nesse período. Por exemplo, sábado agora eu vou ter o curso que eu estou ministrando presencialmente, vai ser a tarde toda. Então, eu organizei com a cliente de ela pegar o arranjo às 7 horas da noite. Que horas que eu vou fazer esse arranjo? Vou fazer de manhã, vou deixar embaladinho, vou deixar guardadinho. Quando ela chegar às 7 horas da noite, eu entrego, vou para meus compromissos. Então, assim, é você se antecipar, pelo menos fazer com uma antecedência. Isso é bom para você, que se organiza. É bom pro seu cliente, que não vai ficar na mão. E você também consegue, é uma coisa que eu falo, eu gosto de ficar namorando o meu arranjo. Eu faço e eu fico lá olhando. Por quê? Pode acontecer do balão ter um micro furo, você não viu, ele tá esvaziando lentamente. Pode acontecer de ele ir murchando, acontecer alguma coisa com o seu arranjo, e aí você tem ali, 6 horas que você fez com antecedência, um período antes, você faz um período antes. Se é pra entregar de manhã, eu faço na noite anterior. Se é pra entregar à tarde, eu faço de manhã. Por quê? Eu vou tendo esse tempo pra namorar ele, e se acontecer alguma coisa, dá tempo de eu refazer. Porque pra fazer, eu gasto 20 minutos, né? Com a técnica certa, com a técnica que eu ensino, 20 minutos um arranjo de mesa tá pronto. Tranquilo? E agora, eu preciso ter talento, Juliane? Eu preciso já ter trabalhado com balão? Não precisa, né? Como eu falei aqui, não precisa ter talento. Com o método certo, com a técnica certa que eu ensino, você consegue fazer esses primeiros arranjos na primeira aula, né? Então, se você chegou agora, pegou aqui eu sentada conversando com você, a gente já vai para a aula prática, vai ser incrível, vou te ensinar a fazer uma coisa maravilhosa que você vai adorar e que todo mundo tá pedindo na pesquisa. E também você pode voltar para assistir um pouquinho da minha história, os depoimentos das minhas alunas e entender aonde a gente tá.
Se você quer seguir daqui, então eu vou te mostrar como que era aqui, né? Que eu fazia antes e como a gente tá fazendo agora com o método certo, né? Pra você ver que o método certo faz diferença, é a questão do preço, né? Valorização. Esse primeiro arranjo que eu fiz, todo feio, todo desproporcional. Na época eu achei que tava arrasando, porque pra mim, colocar um balão dentro do outro foi o auge, assim. Falei, nossa, não acredito que eu consigo fazer isso, né? E aí, quando eu descobri que poderia fazer, né? E pra mim já tava arrasando aqui, eu cobrei R$39,90, você acredita? Nesse balão aqui, o segundo que eu tô fazendo, que eu tô mostrando. Com confete, com o vinil, com a base orgânica, todo proporcional, bonitinho, brilhoso, eu vendo ele a R$90. Então você consegue agregar valores, né? Quando você faz com a técnica certa, você faz com qualidade, com excelência. É possível. Essa guirlanda aqui, na época, eu cobrei R$60 o metro. R$60, gente. Eu ainda tive lucro, né? Pouco, mas eu tive. Mas olha essa segunda guirlanda. Ela foi R$180 o metro. 3 vezes mais, né? Então, com a técnica certa, você consegue cobrar dos seus clientes o valor justo, né? O valor certo, ok? Agora, vamos pra mão na massa, né? O que eu vou ensinar pra vocês hoje? A famosa guirlanda orgânica, que todo mundo tá pedindo. Ah, eu quero aprender a fazer guirlanda orgânica, eu não sei fazer guirlanda orgânica. Dá até um arrepio quando vejo a guirlanda orgânica. Eu quero saber como é que faz pra ele ficar. Porque apesar de ser orgânica, ela tem um método pra ficar desse jeito, né? Pra parecer bagunçada, ela tem que ter uma organização, né? Parece confuso, mas você organiza pra parecer bagunçado. E tem toda uma técnica que eu ensino e eu vou liberar essa aula hoje pra vocês, né? Essa técnica que tá lá dentro do meu curso. E eu vou te mostrar como que faço essa guirlanda de um jeito simples, sem quebrar a cabeça, sem ter 1 milhão de polegadas pra você decorar. Ai, é um cluster de 1 polegada tal, eu não sei o que. Vou te ensinar aqui a amarrar, vou te ensinar a escolher o material, vou te ensinar a montar essa guirlanda do zero. Você não perde por esperar, vai ser incrível. Então fique aqui com a nossa aula da guirlanda. A gente não vai montar aqui agora, porque não vai ter tempo. Então eu fiz um videozinho gravando, vou transmitir aqui pra você, com o passo a passo, né? Com os balões já inflados. E à medida que vai surgindo dúvida, você vai perguntando aqui no chat que eu vou respondendo pra você, tá bom? Então, fique ligada. Prontinho, vamos começar a nossa aula prática agora. E eu tô aqui no meu quarto pra mostrar pra você que é possível você fazer na sua casa. Não precisa ter um ateliê, não precisa ter um espaço mirabolante. Tô aqui, né, no cantinho aqui do meu quarto e vou te mostrar agora o que a gente vai precisar pra fazer a nossa guirlanda orgânica, né? E se você chegou agora na nossa aula, né, teve muita coisa boa aqui pra trás, contei um pouquinho da minha história, falei um pouquinho sobre o mundo e oportunidades do mundo do balão, né? E se você quiser voltar um pouquinho, pode voltar, que essa aula vai seguindo e você nos acompanha, tá bom? Bom, grávida fica com falta de ar. Quais materiais a gente vai utilizar aqui hoje, né? Peguei o básico do básico para mostrar para você que é possível fazer uma guirlanda linda, maravilhosa, com preço, com um valor agregável muito bom, um retorno muito bom de lucro. E eu te mostro aqui hoje quais são os materiais. A gente vai utilizar o inflador elétrico, vou mostrar aqui, depois a gente vai fazer um outro ângulo, tá? O inflador elétrico de 2 bicos. Vai utilizar um palito, um canudo, que você tiver em casa, pode ser até uma caneta. Linha de nylon. Essa aqui é de 120 milímetros, pra não estressar o balão e não furar. Elástico para dinheiro, liguinha de dinheiro, como é que chama nessa cidade isso aqui? Balão de 16 polegadas de látex. Vou usar o preto e vou usar aqui o bronze. Balão de 9 polegadas na cor ouro.
Esse aqui é da Arte Latex. Me patrocina, por favor. E esse aqui é da Pique Pique. São as duas marcas que eu mais utilizo. Eu gosto de usar o preto da Pique Pique porque ele tem um brilho maravilhoso. Ele não fica fosco com facilidade. Ele já tem um brilho natural e depois você passa o brilho a balão, fica perfeito. E eu queria falar um pouquinho sobre os balões, né? O que é o balão de latex? O balão de latex, ele é feito, né, do latex, obviamente. E ele é frágil por oxidar muito fácil, né? Então a gente precisa ter alguns cuidados, né? Alguns cuidados de armazenamento, né? Deixar contra a umidade, deixar ele longe da iluminação, porque também oxida e deixa ele opaco. Então a gente precisa cuidar de algumas formas desse material e, se possível, deixar ele fechadinho, né? Igual aqui, ó. Coloco em potinhos quando tá aberto e deixo no meu armário, né? Com a portinha fechada, e aí garante que ele fica ali intacto. E a gente vai mostrar aqui agora como que a gente enche ele para que ele fique com um aspecto profissional. Como que funciona? O balão, existe várias polegadas. Por que polegadas? Polegadas é a unidade de medida que o pessoal dos Estados Unidos usam, né? Eles usam milhas, polegadas, jardas, diferente do Brasil, que usa centímetros. Então, como o balão foi feito lá, as primeiras esculturas, os primeiros balões, né? Decorações com balão, lá na década de 60, então popularizou como polegadas. E por ser o inglês, né, uma língua que é a maior língua do mundo, mais falada, né? Então, polegadas, a gente sempre vai falar polegadas para balões. Independente da marca, vai ser polegada. Um balão de 9 polegadas, ele vai ter aproximadamente de X centímetros, né? Aí você vai... Existem tabelas que falam, né? Por exemplo, 16 polegadas, 24 centímetros. Mas isso não precisa se apegar muito, não. Com o tempo você fica craque. Então, o que eu mais utilizo para guirlandas são de 9 polegadas. E eu vou te ensinar a fazer técnica para multiplicar esse balão. Vai ficar incrível, você vai gostar. Vamos mudar aqui o ângulo e vamos começar inflando. Deixa eu virar aqui. O barrigão da grávida. E aí a gente vai inflar aqui, primeiro, o nosso balão de 9 polegadas. Eu vou ensinar pra vocês como a gente vai fazer esses cluster. Cluster é quando a gente fala o trio, a duplinha, né? Quando a gente monta um grupo de balão, é um cluster. A gente vai colocar esse balão no gargalo até o final, porque o gargalo não foi feito para ser inflado. Ele foi feito para ser amarrado. Então, não esqueça disso. Até o final aqui, que isso vai garantir que o nosso balão fique redondinho, bonitinho. Aqui eu não trouxe nem medidor de balão, porque eu quero que você comece com o que você tem, com o mais fácil. Então, a gente vai fazer no olhômetro 2 medidas para esse número 9. Vamos trabalhar com cluster aproximadamente 7. E como é orgânica, não precisa ter um padrão. E ele na capacidade dele de 80%. Por quê? A gente nunca enche um balão na capacidade máxima. Ah, ele é 9 polegadas, eu vou encher ele de 9 polegadas. Primeiro, porque vai ficar feio. Segundo, que vai perder resistência, ele vai estourar fácil. Então, eu vou mostrar aqui o jeito errado de encher balão. Primeiro, então. Coloco ele aqui na pontinha, esse é o jeito errado. Muitas pessoas fazem. Inflo ele tudo. Quer ver? Ele fica formato de pera. Aqui minha roupa é preta, né? Formato de pera. Fica frágil. Aí a pessoa ainda, pra piorar a situação, vem aqui, coloca debaixo do braço e amarra ele aqui, ó. Opa! Vou mostrar bem de um jeito mais simples. E aí, como é que fica seu balão? Horrível! Ó, essa é a maneira errada, ó. Formato de pera. Frouxo. Você vai montar um cluster assim, ele fica todo frouxo, feio e nada profissional. Agora eu vou te mostrar a forma correta. Como eu tava falando, a gente vai colocar o balão aqui de 9 polegadas até o final no gargalo. E vai encher só essa parte aqui, ó, que é redonda. Que é isso que vai garantir que ele fique bonito. Só essa parte aqui.
Coloco até o final. Eu vou... Olha a diferença. Balão redondinho. Perfeito. Pra amarrar, como a gente vai fazer? Deixa eu pegar no balão de outra cor, né? Guirlanda preta, é difícil de enxergar. A gente vai, ó, torcer um balão em cima do outro. Bem pertinho. Olha o tanto de gargalo que sobrou. Olha só. E vai dar 2 voltas. Deu 2 voltas. Um laço simples já é o suficiente. Olha o tanto de gargalo que sobra. Latex. E olha como ele tá preso. A qualidade, a diferença. Ó. O balão aqui proporcional. Bonito. Preso. Eu faço um cluster aqui, ele não abre, ele não esparrama e não fura, porque ele não tá na capacidade cheia, ó. Vê que ele é maleável ainda? Não tá na capacidade total dele. Olha a diferença. Isso faz toda a diferença no seu trabalho. Vamos encher fazer um trio então. Muitas pessoas fazem guirlanda com a estrutura, essa aqui é a estrutura dele, da guirlanda, de 4. Aqui eu faço de trio. Por quê? Porque é orgânica, porque gasta menos balões, dá o mesmo efeito. Eu vou achando que esse aqui é o bico certo. Esse é um bico que aperta e outro que não, que é fixo. Vem aqui, torço, amarra. Então, para nossa guirlanda, a gente vai utilizar cluster de 3, né? Trio. Vamos usar um trio aqui. Aqui tem aproximadamente 7 polegadas. E vamos fazer um maior aqui agora. Lembrando, ó, você passa um balão por cima do outro, 2 voltas, amarra. Não tem medo do balão não, vai explodir na sua cara. Se ele não estiver cheio na capacidade total, ele tá resistente, ele não vai explodir. E aqui mais um. Opa! Acontece. Aqui, vou mostrar a câmera aqui, subir. A gente vai ter um cluster de aproximadamente aqui 8,5, não é a capacidade total dele, e um menorzinho. Aqui, tá vendo? Dá pra ver a diferença. Coloca um então no outro, percebe-se que é diferente. Aí, a nossa estrutura da guirlanda vai ser assim: a cada 2 pequenos, um grande. E a gente vai trabalhar com isso. Vamos voltar com eles todos cheios aqui e depois a gente conta quantos a gente utilizou, né? Aproximadamente para cada 1 metro vai 6 clusters assim, mas aí eu vou mostrar para vocês na prática. E agora a gente vai fazer, né? Vou encher todos depois. O cluster que vai ser um mini cluster, o pequenininho. Então, para fazer o mini cluster, o que eu utilizo? Eu posso utilizar aqui outra cor, vou usar o dourado como exemplo. Vou pegar 2 balões, aqui também é número 9. Vou encher aqui do jeito que eu falei, né? Como a gente enche. Vou encher ele aqui na capacidade dele. E vou esvaziar. Até dar o tamanho aqui de uma laranja, mais ou menos. Por que eu inflo? Pra ele ficar elástico, né? Pra gente conseguir trabalhar melhor.
Vou amarrar ele aqui. E o que eu vou fazer com esse balão? Tá vendo que ele tá bem resistente, bem maleável? Tá bem gostoso de trabalhar? Faço tesourinha com a minha mão aqui. E vou multiplicar ele. Giro. Pega essa sobra de gargalo, amarra aqui. E a parte de baixo a mesma coisa. Giro. Cuidado pra não escapar. Pode escapar. Você vai pegar a técnica. Você pode amarrar também. Mas eu faço girando porque dá certo. Girou. Tenho 2 mini cluster aqui. E giro um no outro. E aqui eu tenho 2 balões de 9 que virou 4, né? Por quê? Assim a gente economiza mão de obra. Dá o mesmo efeito de encher balão de 5, né? Porque o balão de 5 ele vem... Você vai gastar muito pra fazer, né? E pra me ajudar, eu coloco aqui, ó. Pego o elástico de dinheiro. Coloco nele. Torço. Coloco de novo. Aí ele vai manter... Não vai desenrolar esse balão. E eu tenho ainda esse auxílio aqui pra fixar na minha guirlanda depois. Então assim a gente faz o mini cluster. A gente já mostrou o cluster grande, que é a estrutura. E aí eu vou te mostrar agora o encapsulamento dos balões que a gente vai aplicar, que são de 16 polegadas. Para trabalhar com o bubble, a gente precisa esticar ele primeiro. Então a gente vai vir aqui, depois eu volto com todos eles cheios, só pra gente fazer a montagem no nylon, né? No fio de nylon. Eu venho aqui, laceando ele sem medo mesmo, de todos os lados. E vou inflar aqui na nossa máquina. Pra ele ganhar forma. Você laceando ele bem, ele não vai ficar torto, né? As pessoas têm muita dificuldade de encher o bubble, né? Fala que fica torto. Ficou redondinho, costura bem no meio. Posso esvaziar ele aqui, que a gente vai colocar um balão de 16 polegadas dentro dele. Isso dá um brilho incrível, deixa o balão com aquele aspecto de vidro. Então antes eu dou uma experimentada no balão aqui, ver se ele não tá furado, tudo. Infla aqui um pouquinho. Esvazio também. E vou colocar, com a ajuda do meu palito, esse balão de 16 polegadas dentro do meu bubble. Vou colocar aqui. E aí eu faço o seguinte, tiro todo o ar aqui do meu bubble, né? Pra ele não ficar com aquele espaço. Deixo o meu gargalo dobradinho aqui. E vou inflar esse meu balão aqui de dentro. Deixa eu mostrar aqui. Vou inflar ele. Vou pegar aqui o nosso gargalo e vou amarrar ele. O que a gente pode fazer? A gente pode amarrar ele aqui e depois pegar um espaguete para fixação. Ou eu já faço o seguinte, eu já amarro com esse elástico de dinheiro aqui no meio. Já meio caminho andado, entendeu? Coloco ele aqui. Faço 2 dedos assim. Passo por trás.
Coloco o gargalo aqui na minha tesourinha e puxo. Pronto. Fiz a amarração e já tá com um jeito de fixar a nossa guirlanda. Esse é o aplique de 16 polegadas, né? Ele é maior, né? Aqui não tá na capacidade total, a gente pode encher até um pouquinho mais. E aí você pode intercalar, coloca um pouquinho encapsulado, um pouco no látex mesmo, que aí a guirlanda vai ficando num aspecto com várias texturas. Fica bonito. Vou fazer todos aqui e a gente volta com os balões inflados só pra fazer a montagem. Bom, voltamos aqui com nossos balões cheios. E aí a gente vai fazer a estrutura da nossa guirlanda com o nylon, né? Deixa eu arrumar aqui e a gente vai montando juntas essa estrutura. Deixa eu arrumar aqui um espaço. Pronto. Como a gente vai fazer? Vou começar com o balão com um cluster maior e vou passar. Vou fazer aqui no chão pra ficar mais fácil. Aqui, pronto. Vou pegar o meu nylon aqui e vou passar nesse primeiro cluster maior. Passo ele e faço um laço. Aí você vai ver o próximo cluster menor. Mas como ele tá bem amarrado, ele não vai abrir, ó. Você coloca em cima, ele não abre. Vou passar nesse primeiro e no segundo. Pra ficar bem fixo. Então, passei no primeiro e no segundo, dessa forma, pra ficar bem preso um no outro, não ficar frouxo. Vamos seguir a sequência. Sempre um grande e dois pequenos. Agora eu vou pegar o grande dourado. E dois pequenos. Você vê que o negócio é rápido, né? Depois sem fome, filha, rapidinho. Puxo. Aqui eu já posso ficar de pé, pra facilitar. Sempre arrume uma posição ergonômica pra você trabalhar, né? Pra ficar mais fácil. Agora eu venho com a nossa sequência de novo. Dois pequenos, perdão, o grande. Para quem está iniciando, também pode fazer o quê? Prender esse nylon em alguma coisa, uma cadeira, em algo, para facilitar a montagem de pé, né? Se você acha que não vai dar conta de fazer assim, dessa forma solta, né? Vamos ver, vou colocar.
importância do fio ser grosso, né? Porque se for um fininho, essa passada você estrangula o balão e ele estoura. E como ele é grosso, ele não vai estourar. E nossa estrutura já tá tomando forma, né? Você vai colocando ele sempre assim, em sentidos opostos, ó, tá vendo? Não tá um em cima do outro. Tá intercalando. E aqui a gente vai colocar nosso último cluster da guirlanda, da estrutura da guirlanda. E a nossa estrutura tá pronta. Vê que tá magrinha, mas a gente vai deixar ela mais bonita. Não peguei tesouro, olha só. Mas vamos fazer aqui agora os apliques, né? Aqui a gente utilizou 4 trios de grandes, 4 trios grandes e 8 pequenos, para fazer a nossa base da guirlanda. E aí a gente vai encorpar ela agora com os mini clusters e com os balões de 16 polegadas. Como a gente vai fazer isso? Eu gosto de colocar sempre na mesma cor. Por exemplo, vou pegar o preto aqui, a gente já deixei inflado, e vou abraçar aqui um balão. Vou colocando dessa forma, assim, um pra cá, um pra direita, um pra esquerda. E a gente sempre foca também na parte da frente da guirlanda, que é onde vai aparecer, né? Então, esse aqui. Aí eu fiz um sem cápsula, sem tá encapsulado, pra ficar diferente. Eu vou colocando aqui dessa forma, pra ela ir ganhando vida. A gente vai ter o bronze porque eu não encontrei dourado na minha cidade. Eu procurei o dourado, não encontrei, mas é uma cor que vai destacar também bem. E vou colocar aqui também, em cima da cor dourado. E vou sempre olhando se tem algum espaço vazio, algum espaço que ficou faltando, né? Vou colocar alguma coisa. E com os mini clusters eu fiz 8 desses. A gente vai colocar também para dar acabamento. Posso colocar pertinho do 16 polegadas. Posso colocar uma cor em cima da outra para destacar também. Sempre procurando os espaços vazios e acrescentando. Dessa forma ela vai ficando, já não tá mais magrinha, né? Já vai ganhando forma. Fazendo uma guirlanda aqui em 1 metro quadrado.
Aí você vai dizer pra mim que você não tem espaço pra trabalhar? Isso é só questão de perspectiva. E finalizei. Vai ver como ficou. Nossa guirlanda ficou assim, vou virar a câmera aqui. Ela facilmente é vendida aqui por 250, 300 reais. Até, acho que 350 você consegue, porque o cliente vai vir buscar, né? Se você fosse fazer no local, ela seria mais caro, né? Até 600 reais o pessoal cobra. E aí, ó, a gente tem aqui, eu tenho 1,60 m, tá? Ela tá com 1,5 m de guirlanda. E sobrou balão no pacote, ainda tem balão. A gente pode instalar na parede, pode instalar no painel. Ficou maravilhosa. Vou fazer um vídeo dela melhor. Aí você vai vendo, né, que não é questão de espaço, né? Vai colocando os balões, vou colocar assim. Eu gosto de colocar o mini cluster perto do grande para dar essa proporção. Ele não fica solto. Fica muito bonita. Vou mostrar aqui de outra perspectiva. Olha o brilho desse balão. Nem passei ainda o brilho do balão, né? Pra finalizar. Né? E você vê a diferença, né? Como que fica. Ela fica cheia quando a gente coloca os mini cluster, os balões encapsulados. Faz toda a diferença. Voltando aqui pra nossa cadeirinha aqui, né? Porque a gestante precisa sentar. Tá com 37 semanas já, então, né? Qualquer momento a neném pode estar nascendo. Então, a minha filha Esther pode estar nascendo. Então, vamos ficar sentadinha aqui. E eu quero dizer pra você que agora eu vou te ensinar como fazer R$1.000 por semana no seu tempo, sem sair de casa, com balões personalizados, né? Quero mostrar pra você aqui que é possível você fazer arranjos de mesa com a técnica certa, com o método certo. Com apenas 20 minutos do seu tempo você consegue fazer um arranjo, né? E aqui eu fiz um cálculo básico rapidinho pra você entender. Um arranjo de mesa, a gente gasta 20 minutos, né? Se eu definir que eu vou trabalhar 2 horas e 40 da minha semana, vou me dedicar nos balões, eu consigo fazer 10 arranjos e uma guirlanda de 40 minutos, de 2 metros. 10 arranjos por R$ 79,90, que é o mais barato, né? Que tem arranjo de 90, de 120. Aí você vai ver o mercado da sua cidade, eu vou te ensinar a precificar. Né? Tem arranjos que você consegue cobrar até R$180, né? Arranjo de chão, então, 250, que eu ensino também. Você consegue, com o mínimo, o mais baratinho, o mais simples, R$ 79,90, você fazendo 10 por semana, mais uma guirlanda de 2 metros, você consegue faturar R$1.000,90. É possível trabalhar com balões personalizados de dentro da sua casa, sem ter tempo, sem ter espaço, sem ter muito dinheiro investido, sem ter talento, como você pensa. Não precisa de muitas coisas, você só precisa ter a vontade de começar, baixo investimento e não desistir. Fazer pelo caminho certo que você consegue. Bom, agora o nosso tempo está acabando, né? A gente já passou aqui pela aula prática, já mostrei pra você que é possível você começar sem talento. Como eu comecei, né, do zero, é possível você começar, é possível você mudar de área, sair do CLT e trabalhar com o que você gosta, né, no tempo certo, você se planejar para isso, É possível você fazer sem espaço, sem tempo, sem dinheiro, sem talento, mesmo tendo 50 anos de idade, né? Você viu a minha aluna Cida, ela já se sentindo maravilhosa ali, né, com o arranjo dela. Então é possível sim você aprender, não é tarde, não desista. O nosso tempo tá acabando, né?
Não quero que essa live dure tanto tempo assim. Eu sei que você tem afazeres, você tem casa, você tem marido, você tem filho, tem que trabalhar amanhã, né? Pela quinta-feira. Eu quero agradecer a confiança sua de ficar aqui comigo nesses minutos, nesse tempo precioso. E eu quero agora te mostrar uma grande oportunidade. Meu curso completo está com as vagas abertas oficialmente. Nessa quinta-feira, as vagas estão abertas para o meu curso completo e eu quero muito que você faça parte dessa turma, né? O que você vai aprender nesse curso completo? Introdução, para você se sentir acolhida, para você saber por onde começar, né? Eu vou te mostrar um pouquinho do mercado de balões, um pouquinho da minha história, materiais básicos para você não gastar dinheiro à toa, para você não perder seu tempo, né? Não gastar dinheiro errado, não perder tempo. Arranjos de mesa, de bolha, arranjos foil, né? Para você ter um portfólio diversificado, bonito. Vou te ensinar as técnicas do zero, como inflar, né? Dentro dos materiais básicos eu ensino cada tipo de balão, cada tipo de amarração, como inflar, como manusear, né? Qual que é o fundamento básico de cada material, a necessidade dele e se você pode substituir por outras coisas acessíveis, né? Nos arranjos de mesas, eu vou ensinar colocar confete, mini balões, encapsular, vou ensinar a fazer a base orgânica, a base simples. Para arranjo de mesa, foil, eu vou ensinar fazer duplo, fazer ele com letra, né? Base simples, é tudo muito bem explicadinho, chega a ser redundante de tantas vezes que eu repito para você aprender e fixar muito bem. Para aumentar ainda mais o seu portfólio, eu vou te ensinar arranjos de chão, né? Como esse aqui, que é para final do ano, vende muito Réveillon. Vou te ensinar a diferença de arco, torre e guirlanda orgânica. Tem diferença, existe técnica de montagem, existe a utilidade de cada um tem um motivo para ser usado, tem um jeito certo de ser montado. Eu te ensino topo de bolo e centro de mesa, para você trabalhar com buffets, com festas de aniversário, né? Vende muito. Eu ensino o básico de silhuete. Se você já tem interesse de comprar, já tem dinheiro para investir na silhuete, eu te mostro qual é a máquina que eu uso, qual é as técnicas que eu utilizo para cortar. Eu vou te ensinar o básico do silhuete, como usar o programa da silhuete, o estúdio, como buscar as fontes personalizadas, como cortar o vinil, como escolher o material correto, configurar sua impressora, né, sua máquina de corte, tudo nesse módulo de básico silhuete. Então aqui você vai aprender tudo, os pormenores, né, todos os detalhes, todas as técnicas escondidas, tudo aquilo que faz diferença, que agrega valor, que deixa seu arranjo bonito, igual você vê no Pinterest, né? Fotos bonitas, você vai conseguir reproduzir, fazer igual, usando a técnica correta, né? Todos os detalhes, todos os pormenores e ainda terá acesso a muitos bônus. Primeiro bônus, planilha de precificação. Eu criei uma planilha para você, uma aula onde eu te ensino precificar, incluindo tudo, custo fixo, custo variável, materiais, a sua mão de obra, tudo que você gasta para fazer um arranjo de mesa, o seu tempo. E ensino também o formato de margem de lucro, que é uma forma de precificar mais fácil. E também tem uma planilha de precificação. Eu não entendo nada de matemática, não sei precificar, entendi nada desse cálculo. Você explicou, mas eu não entendi. Ok, a planilha tá pronta, é só você preencher que ela vai te dar o valor correto para você cobrar e não perder dinheiro no seu e ter o lucro correto. Modelo de contrato de locação e de prestação de serviço. Eu tenho ali um módulo que você vai baixar no Canva, um modelo de contrato e vai editar com os seus dados e vai poder trabalhar com locação ou com prestação de serviço no local. Fechei um serviço muito grande, uma parede de balão, 10 centros de mesa, vai dar X reais, 3 mil reais. Eu tenho um contrato aqui para você não ficar perdida, se respaldar, ficar profissional,
né? Proteger a sua marca e também ter mais credibilidade com a sua cliente. Outra coisa, estratégia de venda. Não adianta nada eu saber fazer bonito, eu fazer um arranjo digno de Pinterest, mas não saber vender. Ah, mas eu não conheço ninguém, não sei vender. Eu fico em casa com criança pequena, eu sei como é que é, a mãe não socializa mesmo, só vai na creche e volta. Quando vai pra creche, quando fica em casa igual eu, só vê o pessoal do condomínio, não conhece ninguém, meus amigos não compram, minha família não compra. O que que eu faço, Juliane? Eu quero vender, eu quero ter dinheiro. Eu vou te ensinar estratégias de venda para você vender sem conhecer ninguém. Estratégias online. Hoje em dia, todos os meus clientes são online. Eles chegam pelo Instagram, pelo WhatsApp Business e eu atendo eles. A maioria dos meus clientes, eu nunca vi eles antes na minha vida. Eles me acham pelo Google e pelas redes sociais. Juliane, não sei aonde comprar, minha cidade é pequena, não tem fornecedor, não tem empresa. Eu tenho uma lista de fornecedor que eu vou te disponibilizar. Links seguros, onde eu mesma compro os materiais, né? Você não precisa ter CNPJ. Ah, não tem CNPJ para comprar. Compro no Mercado Livre, na Shopee, em diversas lojas da internet, sites seguros, que vai chegar na sua casa, né? Com comentários, com boa avaliação. Os links de fornecedores estão todos aqui nessa lista, são maravilhosos. Não tenho a máquina de corte, não tenho dinheiro para investir agora. Eu quero trabalhar com balões. Como que eu faço o bubble personalizado? Eu vou te ensinar noções de lettering para você fazer na caneta Posca. Uma caneta Posca custa R$6, R$9, dependendo da caneta. Você consegue trabalhar, fazer seus primeiros arranjos com uma caneta Posca. E eu vou te ensinar como, com as noções de lettering. Não é letra bonita, até letra de médico você consegue consertar com lettering. É método, é técnica. A técnica que eu vou te ensinar pra você, você nunca mais vai esquecer. Pode deixar que essa técnica é infalível. Modelo de portfólio. Modelo de portfólio para você fazer os seus arranjos. O modelo que eu uso na minha loja, que eu mando para minhas clientes. Você fazer esses arranjos, tirar fotos e colocar nesse portfólio. Você vai mandar pelo WhatsApp e vai captar clientes. Tudo isso no bônus. Incrível, não é? Você vai sair daqui uma profissional, uma designer de balões. Bom, qual o valor do meu curso? Apenas o meu curso, ele custa R$900. Mais os bônus. Bom, quanto custa os bônus? A planilha de precificação, R$97. Modelo de contrato, R$19. Mas fique até o final, escuta até o final. Modelo de contrato, R$19. Estratégias de venda no WhatsApp, R$197. Modelo de portfólio, R$19. Lista de fornecedores e marcas, R$19. Noções de lettering, R$197. Um total de R$548. Mais o meu curso, 900, R$1.448. Mas quanto vale para você? Fazer o que gosta, ganhar mais, ter tempo para os seus filhos, trabalhar de casa e onde quiser, de viajar, profissão dos sonhos e ser sua própria chefe. Quanto que vale isso? Hoje, eu quero que o máximo de pessoas consiga entrar, o máximo de mulheres consiga aprender com balões personalizados. E eu tô lançando somente hoje essa oportunidade, essa oferta incrível de apenas 12 vezes de R$72,09 ou 697 à vista. Você vai poder fazer no cartão de crédito, no boleto e no Pix. Tudo isso que eu mostrei aqui, materiais básicos e seus substituíveis, arranjos de mesa, bolha e foil, arranjos de chão, arcos, torre e guirlanda, topo de bolo e centro de mesa, básico de silhuete e bônus de planilha de precificação automática, gente. Você vai precisar só colocar seus dados. Modelo de contrato, estratégia de vendas online, sem sair de casa, lista de fornecedores, noções de lettering para quem não quer trabalhar com o silhuete ou não consegue no momento, modelo de portfólio,
Tudo isso por 12 vezes de R$ 72,90. É mais barato que uma pizza por mês. É mais barato do que você fazer pé e mão, para você realizar o seu sonho de ser uma designer de balão. Tudo isso com uma garantia risco zero. O que é risco zero, Juliane? Você vai comprar o seu curso e eu vou te dar 30 dias de garantia incondicional. Por lei, são 7 dias que eu tenho que te dar, mas eu vou te dar 30 porque eu confio no meu curso e eu confio no meu método, porque eu estou vivendo isso. E mais uma garantia, fiz 30 dias, ai, quero desistir, não consegui. Eu vou te dar mais 90 dias com cumprimento de desafio. Eu vou te ajudar, eu vou fazer uma reunião com você, a gente vai fazer um comprometimento, um desafio de fazer redes sociais, mais tráfego pago. E se você não fazer pelo menos uma venda, a gente vai voltar, conversar mais 90 dias. Se em 180 dias você não fazer uma venda de balão, eu reembolso o seu dinheiro. E não te pergunto mais nada. Acaba o nosso relacionamento aqui. Se em 180 dias você não conseguir fazer o seu arranjo e não vender, a gente vai resolver o seu problema com uma mentoria exclusiva comigo. E se não der certo, você vai ter o seu reembolso de volta, sem eu perguntar mais nada. Então é risco zero. Você vai fazer um teste. Você vai fazer um teste aqui e se não der certo, você não gostar da minha didática, não gostar do meu conteúdo, né, achar que esse curso não é pra você, entre em contato comigo, a gente vai resolver o seu problema, vai devolver o seu dinheiro. E também vai ter, quem concluir, na hora vai sair o certificado com o seu nome, certificado de conclusão do curso, incrível, só pra você baixar e imprimir. Se você quer fazer parte dessa turma, quer estar aqui num time de mulheres empreendedoras que vão fazer a diferença, trabalhando com um propósito, com balões personalizados, fazendo R$1.000 por semana, entre, leia o QR Code, o link também está no chat e na descrição desse vídeo, né? Vou estar mandando também nos grupos de WhatsApp de quem entrou. Se você ainda não entrou, corra e entra no grupo, que ali também tem notificações exclusivas, ofertas e promoções incríveis. Então, se você quer ter acesso a tudo isso aqui que eu te mostrei, arranjo de mesa, arranjo foil, arranjo de chão, arcos, torre, guirlanda, topo de bolo, precificação, modelo de contrato, estratégias de venda, um curso completo, apenas 12 vezes de R$ 72,09. Você pode fazer no cartão, no Pix e no boleto. Então, eu vou deixar essa tela aqui, uns minutinhos para você ler. O link também está aqui embaixo, como falei, na descrição, nos grupos de WhatsApp, no chat. E enquanto essa tela tá aqui parada, a gente vai finalizar respondendo as dúvidas de vocês aqui no chat. E eu quero dizer pra você que você tem 3 caminhos. O último recado é esse. Você tem o caminho de continuar do jeito que você tá, fazendo as coisas do jeito errado, quebrando cabeça, e não vai crescer, porque se a gente fazer as coisas do mesmo jeito, a gente vai ter os mesmos resultados, né? Infelizmente é assim. O segundo caminho é você tentar fazer do jeito certo sozinha, como eu fiz. Demora muito mais tempo, gasta muito mais dinheiro, perde muito tempo, dinheiro, desgasta mais, a chance de desistir também é muito maior, né? E o retorno é demorado. E o terceiro, que é você me ter como mentora, comprar esse curso, aprender a técnica certa e o método certo. Então, eu não posso falar mais nada nessa aula, nosso tempo já tá acabando, né? É tudo que eu consegui oferecer aqui, foi isso. E eu te vejo na nossa aula inaugural do curso Balões que Vendem Todo Dia. Até logo. Fique no chat, nós vamos responder as dúvidas. Leia o QR Code e se inscreva. Eu te vejo lá dentro do nosso curso.